Irmãos, vamos dar início hoje à segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós estamos fazendo uma série das cartas que são conhecidas como cartas pastorais. E hoje então estudamos até a semana passada a primeira carta a Timóteo. E hoje vamos dar sequência, dando início à segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu pouco tempo antes de ser martirizado por Nero. Quem matou Paulo foi Nero. E a forma com que Nero matou Paulo foi a decapitação. Paulo foi decapitado. Isso porque Paulo ele tinha o título de cidadão romano. Então o cidadão romano, ele nunca ele poderia ser condenado à cruz ou à forca, nenhum tipo de morte assim. E ele só era condenado à morte se ele matasse um outro romano. Se ele tivesse cometido qualquer outro delito sem ser matar um romano, se ele tivesse matado uma outra pessoa que não fosse romano, ele não seria condenado à morte, o cidadão romano. Mas se ele fosse julgado por ter matado outro romano, aí sim ele era condenado à morte. Mas aí a morte era decapitação, porque acreditavam, eu não sei, não tenho conhecimento científico para dizer, né, que a morte de decapitação era rápida e indolor. Eu não sei se isso procede, mas eles acreditavam nisso. Então o cidadão romano, que tinha o título de cidadão romano, e que matasse outro romano, se ele fosse condenado à morte, seria a decapitação, mas nunca a cruz, ou a estaca, ou nenhum outro tipo de morte. Paulo não matou nenhum cidadão romano, mas ele foi condenado, como se tivesse matado um cidadão romano, porque ele foi acusado, ou seja, Nero acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma. E Paulo ele era o maior líder cristão da época e ele estava preso. Então ele foi julgado e condenado à pena de morte por ter o título de cidadão romano. Então ele foi decapitado. Depois descobriu-se que foi o próprio Nero, né, que colocou fogo em Roma, porque ele tinha a ambição de construir uma nova Roma, uma nova cidade. Mas aí Paulo já havia sido martirizado e foi decapitado. Vamos lá, capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, então, nós entramos nessa segunda carta analisando justamente essas coisas, que ela foi a última carta a ser escrita. Por isso no capítulo 4, do verso 6 ao verso 8, temos aquela passagem clássica, que Paulo vai falar disso aqui que eu vou ler. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegar. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então o apóstolo Paulo escreve isso justamente por estar perto de ser martirizado, né? E nós vemos também nessa carta que Timóteo já estava em Éfeso. Os irmãos lembram que quando nós estudamos a primeira carta a Timóteo, Paulo pede a ele com rogos, né, para que ele vá assumir a igreja de Éfeso, e Paulo começa a dar orientações para ele de como pastorear aquela igreja, né? Ao escrever a segunda carta, nós podemos observar que Timóteo já estava em Éfeso. Se você olhar aqui no capítulo 4, verso 19, saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Esse Onesíforo é natural de Éfeso, tá? E Priscila, que Paulo chama aqui de Prisca, e Áquila,
eles estavam em Éfeso, porque inclusive eles ajudaram Paulo a organizar a igreja de Éfeso. Priscila, Áquila e Apolo ajudaram Paulo a organizar a igreja de Éfeso. Então nós vemos aqui, quando ele fala, esse versículo 19, que em Timóteo ele já estava na cidade de Éfeso. Tá bom? Bom, a primeira carta Paulo escreveu através de Timóteo para estabelecer um ensino de aplicação geral para a igreja, né? E nessa segunda carta, Paulo então mostra como trilhar o caminho de Cristo neste mundo corrompido. Esse verso 1 que nós lemos, verso 1 e o verso 2, nós vemos que Paulo, ele tinha a intenção dessa carta ser uma carta volante, porque ele começa a descrever de novo as qualificações dele como apóstolo. Os irmãos lembram, né? Já faz alguns meses que estamos estudando cartas de Paulo, e é comum nós esbarrarmos nisso, que Paulo ele começa sempre a defender o ministério apostólico dele, porque existia muita rejeição ao ministério apostólico de Paulo, porque até outro dia ele era um perseguidor da igreja, então muitas pessoas tinham rejeição, então era comum ele estar defendendo o apostolado dele, né? Então Paulo, apóstolo de Cristo, pelo chamado de Deus, então ele sempre vai lembrando isso. Como ele tinha uma relação de amizade íntima com Timóteo, se a carta fosse somente para Timóteo, ele não precisaria ficar explicando tudo isso. Então, por esse simples detalhe, nós percebemos, né, que de fato a intenção era ser uma carta volante. E pelo fato, a carta volante é a carta que era lida em todas as igrejas. E pelo fato de ela fazer parte da Bíblia Sagrada, nós vemos que de fato é uma carta volante que serve para todas as igrejas, né? Nenhuma passagem bíblica é específica, nenhum livro, nenhuma carta apostólica é específica para uma época ou um tempo. Como as pessoas falam, né, na carta aos Coríntios, não, isso era só para aquela época, era só para aquela igreja, era só para aquelas pessoas. Não. Ali existem um compêndio de doutrinas da igreja cristã, tá bom? Claro que algumas situações só estavam acontecendo naquele contexto, mas os ensinos doutrinários e as ordens são doutrinas da igreja cristã. Tudo bem? Temos dúvida, perguntas? Não? E ao verso 2: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, né? Então nós já vimos aqui Paulo chamando Timóteo de filho na outra carta também, né? E quando nós estudamos a primeira carta, nós vimos várias passagens de Paulo chamando de filhos pessoas que foram convertidas através da sua pregação, né? No caso de Timóteo, possivelmente foi a mãe e a avó dele, né? Lloyd e Eunice, que foram convertidas através da mensagem de Paulo, e elas ensinaram a Timóteo as Sagradas Escrituras. Então Paulo considerava Timóteo também um filho espiritual, né? Que veio através das suas viagens missionárias. Vamos lá, verso 3 ao verso 5. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Bom, os judeus falavam muito mal de Paulo, dizendo que ele havia abandonado o judaísmo, que ele era um apóstata da lei de Moisés, tá? E por esse motivo é que Paulo fala: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, sem cessar. Então quando ele fala que ele serve de consciência pura, então ele tinha consciência pura quando ele servia no judaísmo. Paulo, ele era fariseu, ele fazia parte da seita dos fariseus. Se nós pudéssemos excluir os fariseus da história, a ideia que nós temos é que o judaísmo seria puro,
sem a infiltração e as doutrinas que foram lançadas pelos fariseus. Seriam somente as doutrinas lançadas por Deus através de Moisés. O judaísmo seria puro e o cristianismo seria uma consequência natural do judaísmo, porque é uma continuidade nisso. Então, aquelas leis que Deus deu para Moisés, os conceitos do Antigo Testamento, as coisas que Deus ensinou, naturalmente iriam desaguar em Cristo e ter a sua continuidade com a igreja. Isso seria natural. No entanto, surgiu, até antes de Cristo, no meio do judaísmo, algumas seitas surgiram ali. E uma delas que surgiu, que se tornou muito forte, que influenciou o judaísmo, e eu digo que influencia o judaísmo ortodoxo até hoje, era a seita dos fariseus. E os fariseus, então, eles lançavam doutrinas. Tanto que Cristo, ele chega a falar, olha que os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Tipo, Moisés lançava as doutrinas, né? Lançava as leis. Deus deu as leis a Moisés. E quando ele fala, eis que os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés, é como se os fariseus estivessem também recebendo de Deus doutrinas e leis, só que não estavam, mas estavam lançando essas doutrinas. Então o farisaísmo, ele corrompeu o judaísmo puro, aquela que Deus estava dando. Se nós estamos entendendo isso assim, né? Se nós pudéssemos excluir então os fariseus, seria natural essa continuidade do judaísmo ortodoxo em Cristo, e Cristo é a igreja. Não teríamos essas duas, vamos chamar de duas religiões, seria uma só. Com essa influência do farisaísmo, que influencia até hoje, houve então essa deturpação e até mesmo o fato de rejeitarem a Cristo, né? Sabemos que Deus é soberano e que era um propósito também de Deus, tudo isso. Mas quando o apóstolo Paulo que ele fala de consciência pura, mesmo entrando na seita dos fariseus e mesmo perseguindo a igreja, que depois ele mesmo reconheceu isso ser um grande mal, e ele fala, sou o pior dos pecadores, porque persegui a igreja de Deus, persegui a igreja de Cristo. Mesmo ele tendo feito isso, ele fez de consciência pura, achando que era uma religião, que era o correto da religião. Cristo, ele fala que nos últimos tempos, pessoas perseguirão a igreja, julgando estarem prestando serviço a Deus. Então, vai haver muitas pessoas que não estão na igreja verdadeira, que estarão perseguindo a igreja e de fato acreditando que estão prestando serviço a Deus, porque estarão colocando a igreja no mesmo balaio dos falsos profetas. Então, estão colocando, e já está acontecendo isso, colocando todas as igrejas, todos os presbíteros, todos os pastores no mesmo balaio dos falsos profetas, da falsa igreja e tudo mais, e combatendo a igreja, achando que estão fazendo certo, porque estão combatendo os falsos profetas. E Cristo disse que nos últimos tempos perseguiriam a igreja, achando que estariam prestando serviço a Deus. Essas pessoas estão enganadas, né? E era isso, o mesmo engano que o apóstolo Paulo estava quando ele estava perseguindo a igreja de Cristo, achando que aquela igreja era uma seita que estava corrompendo a verdadeira fé que seria o judaísmo. Tá? Então por isso que ele fala, desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, sem cessar. Ele nunca parou de servir a Deus, ou seja, ele não servia, mas achava que servia. Entende? A consciência dele era pura dentro do que ele estava fazendo, né? Depois ele diz, lembro-me de ti nas minhas orações dia e noite, né? Irmãos, aqui há algo bastante importante, né? Orações exaustivas, dia e noite, tá? Isso eu temo que pode estar faltando à igreja de Cristo hoje. As orações, o tempo dedicado à oração. A igreja, ela precisa se dedicar mais à oração. Não só o cristão na sua vida pessoal, tá? O cristão, ele não pode perder de vista a oração. Irmãos, se nós estamos indo dormir sem orar, se nós acordamos e não ajoelhamos para orar, alguma coisa pode estar deficitária na nossa vida espiritual. Isso é um alerta. Existem vários sintomas na nossa vida espiritual que nos mostram que estamos ou ficando doentes espirituais, ou sonolentos, como Paulo fala, né?
há muitos que dormem. Nesses detalhes nós percebemos. E se nós percebermos que nós estamos nesta condição, já quase não estamos orando, já não estamos ajoelhando para orar. Obviamente, pessoas que têm problemas físicos oram em outras posições, né? Mas aqueles que podem e acordar de manhã e fazer a sua oração, fazer a sua oração antes de dormir, antes das refeições, que sirva de alerta para nós. Tá? Aqui, Paulo fala que para Timóteo, ele orava exaustivamente dia e noite. Para uma pessoa, imagina quantos colaboradores ele tinha, quantas igrejas ele se preocupava. A gente, analisando as cartas de Paulo, nós vemos que ele se preocupava muito com as igrejas, né? E a gente sabe que é uma preocupação real quando um membro da igreja está caindo ou afastado, alguma coisa, a gente fica preocupado, né? E imagina ele com todos na época que ele vivia, né? Então que a oração nossa, ela tem que ser mais fervorosa. Uma coisa que eu falo principalmente no meio reformado, né? Nós temos a doutrina, graças a Deus por isso, mas nós não podemos perder de vista o fervor espiritual. O fervor espiritual que eu falo é o amor, a atenção para as coisas de Deus, o zelo e a oração, a leitura bíblica, a oração, os nossos devocionais. Tá? Então vamos lá, versos 6 e 7. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós comentamos isso quando estávamos estudando a primeira carta de Timóteo, tá? Mas aqui eu quero abordar um outro aspecto. Bom, por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Nós temos o dom da vida eterna, o salvo. O eleito, ele tem o dom do Espírito Santo, o dom da vida eterna. Tá? E é por isso que os de fora muitas vezes ficam impactados, porque olham muitas vezes para o cristão e vê que o cristão está triste, ele está desanimando, ele está caindo por algum motivo, abatido, de repente ele começa a se reestruturar, ele levanta e continua a caminhada. Às vezes ele está sendo tentado, passando uma privação, uma tentação e tudo, ele fica aquele tempo, daqui a pouco ele para, levanta e continua a caminhada. Essas coisas são possíveis por causa do dom de Deus que está em nós. E é o que ele usa a expressão aqui, reavives, né? Te admoesto para que reavives o dom que há em ti. Olha só, uma parte humana, nós com consciência sabemos que nós temos esse dom. E esse reavivar o dom que há em nós, nada mais é o que nos leva a ser perseverantes. E a palavra de Deus diz que o eleito, o salvo, é aquele que persevera. O que é salvo é o que persevera. O caminho para perseverar na fé é justamente reavivar os dons de Deus que existem em nós. Tá? Depois ele fala aqui, por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Já estudamos isso. Aqui é a ordenação. Essa imposição de mãos é a ordenação. Existe um erro hoje que nós vemos nas igrejas, né? Então, por exemplo, a pessoa precisa, vamos chamar do que eles mesmos chamam, de uma libertação espiritual. Então, em vez dessa pessoa ser instruída no Evangelho para que ela obtenha essa libertação, eles acreditam que impondo as mãos na cabeça, fazendo uma oração, essa pessoa será liberta. Quando na verdade não se trata disso. Essa imposição de mãos aqui é a ordenação que Timóteo passou para o ofício presbiteral ou pastoral. Tá? Verso 7: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tá? Bem, nós somos governados por Deus através de 3 formas, que são essas 3 que Paulo fala aqui. São 3 ferramentas que Deus usa, tá? E nos governa: poder, amor e moderação. Nós somos livres, no entanto nós devemos saber que nós devemos ter moderação com as coisas, tá?
tudo é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Nós temos que ter moderação com todas as coisas, tá? O amor, sem o amor, não há serviço piedoso. Por mais que nós façamos boas obras, essas boas obras não serão serviço piedoso, serão um serviço de caridade, mas não um serviço piedoso. O serviço piedoso está intimamente ligado a Cristo, e aí é necessário o amor, é necessário fazer com amor. E o poder do Espírito Santo que opera em nós, tá? Nós temos o poder para evangelizar, para discernir questões espirituais, para percebermos em nós mesmos se estamos fraquejando espiritualmente. Nós não precisamos que alguém venha nos falar isso. Nós temos condição, o poder de ter esse discernimento, né? E o poder que Paulo fala aos Romanos: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Que poder é esse? É o poder que nos faz vencer. Por exemplo, pelo Evangelho, nós somos instruídos a não alimentar mágoas, não alimentar rancores, não alimentar ódio. Esses maus sentimentos nos remetem diretamente para as garras do mal, para a tirania do mal. Quando nós vemos Paulo falar o poder do Evangelho, é justamente esse, de manter a nossa consciência pura, os nossos atos puros, e perdoar pessoas, e não alimentar esse tipo de sentimento que vai nos levar, de fato, para o reino das trevas, tá? Espírito de covardia, né? Então, nós vemos que nós não precisamos ter um espírito de covardia, justamente por causa do poder do amor e da moderação que Deus governa as nossas vidas através dessas ferramentas. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Quando nós falamos aqui, não te envergonhes, isso é um contraste com o pensamento geral, tá? O pensamento geral hoje é que as pessoas devem ser tolerantes com todas as coisas, tá? E para agradar o mundo, muitas vezes as pessoas se envergonham do Evangelho na frente das pessoas, porque o Evangelho ele não aceita algum tipo de pecado íntimo nosso, né? Então nós não somos tolerantes com nós mesmos para seguir o Evangelho, tá? E depois ele vai falar aqui, né? Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Ou seja, ser participante dos sofrimentos é considerar o sofrimento de Cristo, dos apóstolos e de todos os mártires. Nós falamos domingo aqui no sermão, né? O cristão que ele não para meditar, que ele não pensa no sofrimento de Cristo, ele vai se tornar um cristão mimado, porque ele vai achar que tudo vai girar em torno dele, porque ele é filho do dono do mundo, que todas as coisas vão acabar colaborando para o bem dele, que de fato vão, mas ele vai se sentir sempre contrariado quando a resposta dele de oração é não. Agora, quando nós consideramos o sofrimento de Cristo, o sofrimento dos apóstolos, né? O sofrimento daqueles que deram suas vidas, os reformadores e tudo mais, nós temos gratidão a Deus por tudo aquilo, né, que hoje nos é proporcionado, tá? Vamos lá, verso 9. Vamos ler aqui do 9 ao 10. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então nós vemos aqui que essa nossa santa vocação, ela não é segundo as nossas obras, mas é segundo a própria determinação e graça de Deus, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos, ou seja, bem antes de existirmos,
Isso já estava determinado, esse caminho, para que nós pudéssemos seguir por ele. Então nós devemos seguir essa caminhada cristã confiantemente, entendendo a grandeza desse propósito, desse projeto e esse poder de Deus, que antes dos tempos eternos já nos chamou com santa vocação. E veja que essa vocação, ela é santa. Se essa vocação é santa, e Ele nos capacitou com os dons, que Paulo fala aqui para nós reavivarmos esses dons, logo, nós não temos o direito de enterrar os nossos dons. Se fomos chamados, vocacionados, desde os tempos eternos, capacitados com os dons, nós simplesmente não temos direito de não fazer o bem. Nós simplesmente não temos o direito de negligenciar os cultos, de negligenciar o serviço piedoso, de cuidar das coisas de Deus. Nós simplesmente não temos o direito de fazer isso. Não temos o direito de abandonar aqueles que servem a Deus, que dependem de nós. Simplesmente nós não podemos fazer isso, tá? Porque nós somos chamados com santa vocação desde os tempos eternos. Ou seja, perceba a grandeza que é isso. Isso aqui é muito diferente, você entender esse chamado e a grandeza de Deus e nos chamar e nos capacitar antes dos tempos eternos. Você começa a admirar essa grandeza de Deus e fala: nossa, por que eu? Puxa, que privilégio até, sou grato a Deus, vou contribuir com a minha parte. Deus, mesmo sem eu merecer, sem ter feito nada, Ele me deu essa graça, determinou essa graça sobre a minha vida antes dos tempos eternos. Isso tem um peso, que o fato de você pensar: bom, eu sou cristão porque eu escolhi o certo e porque eu decidi ser o certo, o peso é outro. Quando nós pensamos, eu escolhi ser cristão, eu decidi ser o certo, isso dá um peso de exaltação pessoal. Agora, quando nós olhamos e falamos: eu não fiz nada para isso, e simplesmente desde os tempos eternos esse caminho foi trilhado para mim, Deus me chamou com santa vocação e me vocacionou com os dons, só posso ser grato e vou cumprir o meu ministério, tá? Versos 11 a 14: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei... Obrigado, Deus abençoe. Olha só que bonito isso aqui, né? Tem até um hino. Tem um hino que nós cantamos que fala sobre isso, ó. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei que eu tenho crido. Eu tenho crido num Deus tão grande, tão poderoso, que tem um projeto tão glorioso, que antes dos tempos eternos Ele já havia me vocacionado com santa vocação para que eu trilhasse esse caminho, e determinou graça sobre a minha vida. Então, estou bem certo em quem tenho crido, estou tranquilo onde estou colocando o meu depósito, eu tenho confiança disso. Percebe como é diferente do eu aceitei, eu escolhi, eu resolvi seguir? Quando a gente tira o eu e começa a olhar a grandeza de Deus, de fato, nós podemos ter essa confiança total, como o apóstolo Paulo está demonstrando aqui, né, no verso 11, no verso 12. Por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E aí então ele orienta mais uma vez Timóteo: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Veja que a santa palavra de Deus ela é chamada de sã. Sã quer dizer saudável. A sã doutrina, as sãs palavras que Paulo fala aqui, quer dizer que existe saúde nessa palavra, tá? Então nós não temos o direito de tomar o púlpito e, em vez de passar essa saúde espiritual para as pessoas, nós ficar passando coisas da nossa própria imaginação, da nossa própria mente, ou muitas vezes piadas e
como é que chama, esses deboches, como se fosse um stand-up. Nós não temos o direito de fazer isso. Se nós estamos atrás de um púlpito falando do Evangelho, a nossa obrigação é passar a saúde da palavra de Deus para as pessoas, a saúde espiritual. Vamos lá, verso 15. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. É Fígelo, né, na verdade. Fígelo e Hermógenes, tá? Todos os da Ásia, ou seja, uma apostasia dessa proporção desestrutura e desestruturou de fato a vida de alguns. Então Paulo enfrentou diversos escândalos na Ásia, né? Com coragem e fidelidade às Escrituras e sempre com a sua postura, tá? E ele fala aqui, né? Fígelo e Hermógenes. Paulo cita o nome desses dois desertores. Provavelmente eles eram os mais conhecidos, né? Ou os que causaram os maiores males, ou aqueles que foi mais descritos os males que eles causaram, né? Tá? Isso porque normalmente os desertores, os apóstatas, eles buscam justificar-se da sua apostasia, inventando acusações contra os ministros de Cristo e da igreja. Então normalmente aquele que deserta, o apóstata, ele se justifica dessa apostasia lançando difamações, lançando a culpa, né, em ministros ou na própria igreja, tá? Na verdade, eles desconhecem ou não querem admitir que a responsabilidade é pessoal. Então Paulo ele vai falar desses desertores, né? Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Agora olha só: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então, ao passo que havia os apóstatas, e esses apóstatas eles vão pagar diante de Deus pelas suas posturas, né? Também existem aqueles que muitas vezes colaboraram com o apóstolo, né? Com o apóstolo Paulo, aqueles que colaboram com a igreja, e o pedido da igreja é justamente esse: que o Senhor tenha misericórdia da casa dessas pessoas, que nunca se envergonhem, né, daqueles que estão sofrendo pelo Evangelho. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou em Éfeso. Então Onesíforo é honrado em oposição aos apóstolos e traidores, né? Paulo demonstra gratidão a um que se manteve fiel ao Evangelho e a toda a sua casa, tá? Então a palavra de Deus aqui nessa carta de Paulo a Timóteo mostra que os que são de fato piedosos devem abominar essas traições, essas deserções, essas apostasias, dessas pessoas que abandonam os servos de Cristo nos momentos mais difíceis. Isso acontece muito até hoje, né? E em momentos assim, aquele que é fiel e piedoso recebe o amor de Cristo e segue em frente, tá? Ser traído e abandonado é fazer parte das aflições e dos sofrimentos de Cristo, fazer parte das aflições e dos sofrimentos dos apóstolos e dos santos que já trilharam esses caminhos antes de nós. Mas lembrando sempre que o verdadeiro cristão, ele não abandona, ele não trai, né? E ele não vai desertar na fé. Ele pode passar momentos de uma fraqueza espiritual, de algum desânimo, isso pode acontecer, mas é como Paulo fala aqui: reanimes, reavives o dom que há em ti. Esta é a perseverança dos santos. E assim o apóstolo Paulo começa então essa segunda carta a Timóteo, que vai trazer um corpo doutrinário aí bastante importante. Espero que tenha sido para a edificação de todos. Amém.